Oi gente, e aí? Eu sou a Ana Laura, moro na Rússia há mais de 5 anos e nesse vídeo eu quero trazer para vocês algumas dicas de como se relacionar com o estrangeiro, seja namorar, morar junto ou até casar. Essas dicas valem para qualquer nacionalidade, mas eu vou trazer aqui para vocês exemplos da minha relação com o Anton, meu noivo russo. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já vai deixando o seu like e bora lá! Bom, a primeira dica é buscar entender melhor a cultura desse seu parceiro, da nacionalidade dessa pessoa. Trazendo aqui o exemplo do meu noivo que é russo. Então, se você tem um parceiro que é russo ou russa, é interessante você começar a estudar um pouquinho sobre como são os russos e como é a Rússia. Então, qual é a história do país, como que é o idioma, por mais que você não necessariamente precise falar o idioma da pessoa com quem você se relaciona, vocês podem se comunicar em inglês, em outro idioma que vocês também falem, mas você conhecer, saber algumas palavras, isso te ajuda a entender como é a cultura dessa pessoa. Outra forma de estudar a cultura de um país é pelas músicas, filmes e até mesmo memes, coisas que se falam naquele momento, naquele país, quais são as notícias, os tópicos. Então, isso tudo é uma forma de você entender melhor a cultura do seu parceiro e dessa forma, alguns hábitos, costumes, ou até mesmo traços de personalidade que, antes de você conhecer o país, a cultura dessa pessoa, pareciam extremamente estranhos e negativos, acaba ficando interessante, entende? Então fica com um tom mais positivo do que negativo. Então isso é uma forma de você trocar o sentimento de repulsa pelo diferente por curiosidade por algo diferente, que no caso seria a cultura dessa pessoa com quem você se relaciona. Eu particularmente não tive muitos problemas aqui, porque antes de conhecer o Anton, eu já me interessava pela Rússia. Então eu já sabia as músicas que tocavam, conhecia músicas antigas famosas, filmes, já estava inserida ali dentro da internet russa, nos memes, no que as pessoas conversavam. Então pra mim não foi tão difícil, não foi uma coisa que eu tive que me obrigar a fazer, né? Eu estudei a história da Rússia na universidade, então eu naturalmente fui conhecendo até que bem a cultura russa, o que faz eu entender certos costumes dos russos, entre eles o meu noivo, e acaba facilitando o nosso convívio. Vamos concordar que muito da nossa vida, do tempo que a gente passa sem trabalhar, sem estar estudando, a gente tá falando de cultura. E qual filme que você assistiu? Qual filme que a gente vai assistir? Então, se você conhece os filmes daquele país, por exemplo, no caso eu conheço os filmes russos, você acaba tendo mais tema para conversar com essa pessoa. Então, as chances de vocês terem um relacionamento melhor aumenta. Porque é muito chato, por exemplo, você vai mostrar um meme para uma pessoa e ela não entende o meme, você tá chorando de rir e a pessoa fica... não entendi, não fez sentido pra mim. É muito chato. Então, se você namora um estrangeiro, é interessante que você busque entender qual é o humor das pessoas daquele país, como que eles veem graça, com o que eles fazem graça, que é pra quando o seu namorado, o seu parceiro te mandar um meme, você conseguir entender esse meme, entende? Mas é claro que isso não exclui a minha segunda dica, que é: você vai ter que fazer concessões. Ou vocês vão viver brigando. Então é muito comum que em culturas diferentes as pessoas tenham modos de viver diferentes. Seja, por exemplo, que difere bastante entre nós brasileiros e europeus, é que eles tomam menos banho que a gente. Então, ou você vai obrigar a pessoa a tomar banho todo dia, igual um brasileiro, ou você vai aceitar que essa pessoa toma banho 2, 3 vezes por semana, e é isso mesmo. Ou no máximo você vai tentar falar pra pessoa, pelo menos lava debaixo do braço quando tiver fedido, passa um desodorante, passa um perfuminho. Você vai tentar, vamos dizer, contornar um pouco a situação, mas é impossível que você não tenha que fazer nenhuma concessão quando você está namorando em estrangeiro, porque as diferenças culturais, principalmente quando a gente pega países como Brasil e Rússia, são gigantescas. Então uma área que eu percebi que tem muita diferença é como os russos limpam a casa e como que nós brasileiros limpamos as casas. Os russos, por algum motivo que eu não entendo porquê, boa parte dos russos passam um pano no chão de 4 com a própria mão. Isso pra eles é normal, então eu vi meu sogro de 50 anos de 4 no chão passando pano. Isso pra mim é uma coisa inaceitável, porque eu acho que o ser humano já evoluiu a um ponto que nós temos rodos maravilhosos e que não são muito caros. Dá pra qualquer pessoa comprar um rodo decente pra você não se matar ali na limpeza da sua casa.
Mas os russos têm uma mania de fazer isso com as mãos, de 4 no chão, porque eles acham que só assim você consegue catar todos os cabelos, as sujeirinhas que o aspirador não pega. Então eles usam o aspirador, mas não usam rodo. Eles vão com a mão mesmo passar o pano. E assim, pra mim isso é uma coisa inaceitável. Então a gente já teve muitas discussões, eu falando, gente, eu não vou acabar com o meu joelho pra ficar passando pano numa casa. Uma casa não vale tanto assim. Um chão limpo não vale o meu joelho com artrite, entendeu? Então a gente chegou num acordo que quando ele for limpar o chão, ele for lavar o chão, ele vai limpar do jeito que ele gosta de limpar, que ele acha que é o certo, que ele tá disposto a limpar. E eu vou passar um rodo. Então eu comprei um rodo e quando eu vou passar pano, eu passo o rodinho porque eu não vou me matar por causa de casa. Isso é uma coisa que demorou pra gente chegar no consenso, mas agora que a gente já tá vivendo junto, conseguimos chegar em uma organização melhor da nossa limpeza na casa. E outro exemplo dessa questão é o fato de que para você entrar dentro de um apartamento russo, você tem que tirar o sapato. Isso é uma coisa que nós brasileiros não fazemos. Então é bem comum que as pessoas quando chegam na Rússia esqueçam de fazer isso e acabem vivendo como viviam no Brasil. Só que assim, realmente faz sentido os russos deixarem o sapato na porta de casa, porque metade do ano tem neve na rua, e a neve, quando passa os carros, ela vira uma lama. Então o sapato fica sujo de lama. Então se você for entrar com o sapato dentro de casa, você vai acabar com o chão, você vai ter um chão sujíssimo o tempo todo, ou você vai ter que ficar limpando toda hora que você entra. Então é muito mais prático, faz sentido esse costume russo de deixar o sapato na porta. Então, foi quase que natural que eu comecei a deixar o sapato na porta antes de entrar, porque faz sentido. Então, foi uma concessão que eu fiz, mas também não foi muito difícil de fazer essa concessão, porque tem um motivo para isso. Mas assim, se a gente for pegar diferentes nacionalidades, vão ter diferentes questões onde você vai ter que ceder um pouco, ou a outra pessoa vai ter que ceder um pouco na sua cultura, nossa brasileira, porque viver a dois já é uma coisa bem complicada. E quando essas duas pessoas têm nacionalidades e culturas totalmente diferentes, fica um pouquinho mais difícil. Mas a minha terceira dica de como você se relacionar com uma pessoa estrangeira, principalmente vivendo na mesma casa que essa pessoa, é você não perder o contato com brasileiros. Isso não significa que você só vai conversar com brasileiros, porque geralmente isso acontece bastante. Então você vê pessoas que, sei lá, foram pra Inglaterra, moram há 10 anos na Inglaterra e não falam inglês porque só convivem entre brasileiros. Só que vamos combinar que dificilmente essa pessoa vai se relacionar com inglês, uma vez que ela só conhece brasileiros. Mas se você é uma das pessoas, assim como eu, que veio pra fora, no caso, pra Rússia, e está morando com um russo, é bem natural que você acabe perdendo o contato com pessoas do Brasil. Claro que eu continuo falando com a minha família, claro que eu continuo assistindo vídeos em português, filmes em português, vendo notícias em português. Então, não ao ponto de esquecer o meu idioma, mas é natural que eu acabe conversando mais com pessoas russas. No meu dia a dia, quando eu vou no mercado, eu vou fazer a unha, vou fazer o cabelo, eu vou fazer com pessoas russas. Isso faz com que não só você arrisque de perder o seu idioma, que eu não acho que seja possível você esquecer o seu idioma materno, mas é claro que você vai meio que pegando um sotaque gringo. Eu acho que já ouvi pessoas falarem pra mim que eu tenho sotaque de gringo. Eu não acho que dá pra tanto, mas eu senti que desde que eu saí do Brasil, o meu sotaque paulista ficou bem mais ameno. Claro que eu tenho bastante ainda do meu sotaque paulista, dá pra ver que eu sou de São Paulo, né, gente? Mas antes era muito pior. Eu era aquela típica paulistana que o Porta dos Fundos vive zoando, sabe? Aquele sotaque era o meu. Eu só não falava palavras em inglês, porque eu acho isso inadmissível. Mas de resto, era o meu sotaque. Agora ele tá bem mais suave. Mas eu confesso que muitas vezes, quando eu tô num grupo de brasileiros, eu começo a me sentir até um pouco estranha, porque eu não tô acostumada. E eu começo a ficar com medo de estar agindo como uma russa e não como uma brasileira. Se as pessoas vão perceber, se as pessoas vão achar que eu tô fingindo que eu sou russa, querendo se passar de russa. E obviamente que eu não tô querendo fazer isso, eu tô, pelo contrário, tentando parecer o mais brasileira possível, porque eu acho que eu perdi essa coisa de ser brasileira. E isso acontece bastante quando você mora fora e convive com pessoas que não são brasileiras.
Então, tomem cuidado com isso, não perder as suas raízes, porque isso faz com que você se perca um pouco, no geral, não só no seu sotaque, mas eu acho que até do ponto de vista mais da psicologia, não sei se é muito legal você se afastar totalmente das suas raízes. Só fazendo uma pausa para te lembrar de dar like no vídeo se você tá gostando dele e se inscrever no canal para não esquecer no final do vídeo. E a minha quarta dica de como se relacionar e principalmente conviver com estrangeiros é não levar a sério os estereótipos. Bom, eu venho tratando desse assunto já faz alguns vídeos aqui no canal, e a questão é que os estereótipos não são necessariamente uma coisa negativa, mas é uma coisa para conversa de bar, sabe? Pra zoeira, pra tirar sarro um com o outro. Mas quando a gente vai pra vida real, pros relacionamentos reais com as pessoas de outros países, o estereótipo acaba atrapalhando muito a gente. Porque a gente acaba olhando para cada estrangeiro não como um indivíduo único, com suas características, que não é igual a mais ninguém. Mas pelo contrário, olhando para ele como se fosse uma caricatura da pessoa daquela nacionalidade, daquele país. E quando esse estrangeiro sente que você tá tratando ele como se ele fosse um bibelozinho do país dele, é bem chato, não é legal. Fica uma situação estranha. E você pode acabar perdendo a possibilidade de fazer amizade com essa pessoa, de, sei lá, ter problemas dentro do seu relacionamento. Então, para você ter um relacionamento saudável com um estrangeiro, lembre-se de deixar os estereótipos pra parte de zoeira. Então, eu e meu noivo, a gente se zoa bastante. Tanto eu pelo fato dele ser russo e ele pelo fato de eu ser brasileira. Então, a gente faz muita brincadeira com isso. Mas, quando a gente vai falar sério, a gente tenta não levar os estereótipos para esse campo, porque não é o campo dos estereótipos, entende? Porque se for, vai ficar bem chata a situação. Então, busquem olhar para cada estrangeiro sem os óculos dos estereótipos. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessas dicas, e se você já teve um relacionamento com um estrangeiro, conta aqui embaixo que eu quero saber como foi a sua experiência. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo sobre não só a Rússia, mas também sobre ser estrangeiro há muito tempo. E é isso. Paca, paca.